Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 19, verso 18. Nós estamos falando sobre a máscara, bota aí aquele primeiro slide, a máscara que desnuda. Essa foto é de um filme, eu já falei, não sei se 2012 ou 13, me lembro exatamente. Era um filme intitulado V de Vingança. Essa máscara foi usada na Europa, no movimento dos Black Blocs. Black Blocs, exatamente. E veio para o Brasil, esse movimento também para aqui, que inicialmente era para protestar contra o aumento da passagem de ônibus, da tarifa do ônibus, mas degenerou para vandalismo total em muitas ocasiões. Então, eu comecei essa mensagem na semana passada, falando o seguinte, os jovens colocavam a máscara para não serem identificados. Só que ao colocar a máscara, eles se sentiam livres para serem quem eles realmente eram. Vândalos. Vândalos. E isso nos leva a pensar que vândalos não nascem em árvores. Vândalos são forjados, são formados, são criados, são planejados, mesmo que seus criadores e planejadores não se apercebam de que os estão produzindo. Como é que se produz um vândalo? Então, essa é a mensagem, né? A máscara que desnuda, mas eu tirei essas ideias de um artigo chamado Como Mandar Seus Filhos para o Inferno. É claro que ninguém quer mandar nenhum filho para o inferno. Lógico. Mas se a gente não toma cuidado, eles acabam indo. Então, eu comecei aqui com o nosso texto de Provérbios 19, corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Presta atenção. A palavra de Deus está dizendo que existe uma janela de tempo na vida de cada ser humano. Não tem como saber, não tem como fixar esse tempo. Cada criança, cada menino, cada menina nasce com uma janela própria, no tempo próprio. Algumas fecham antes, outras abrem depois, mas tem aquela janela. E a Bíblia fala dessa janela de tempo porque ela diz assim, idade para aprender. Significa que tem uma idade que eles não aprendem mais, a não ser que eles queiram. Como a gente produz vândalos? Com algumas atitudes. Nós vimos duas na semana passada. A primeira era, deixe seu filho decidir como bem quiser. Deixa ele dirigir a vida dele. E a insensatez, a sua insensatez natural o destruirá. Porque a criança entregue a si mesma vai arruinar a sua vida. A segunda atitude era, nunca discipline uma criança. E isso a faz pensar que ela é dona do mundo. A gente trabalhou aqui, né, de pais. Não. Tem que conversar. Não pode disciplinar. Então, tudo tem um risco. Tudo tem uma consequência. Aí, nós paramos na segunda, né? A terceira é a hoje. A terceira é a seguinte. Nós falamos isso? Não, né? Exclua a Bíblia da rotina da família. E isso tirará todo o temor de Deus do coração dessa criança. Bom, quando Deus revelou o estilo de vida do povo da aliança, na sua lei, ele via as crianças como príncipes e princesas do reino. Uma vez Jesus disse, deixem os pequeninos virem a mim, porque deles é o reino dos céus. Agora, Jesus não estava falando de qualquer criança, ele estava falando das crianças do reino.
Aquelas crianças que vivem na atmosfera da aliança, do pacto. O que não quer dizer que qualquer criança nasce. Deus tem um propósito e um plano para cada criança que nasce nesse mundo. É que todas têm que, mas os da aliança, você não pode impedir. Vejam comigo, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Nesse texto é preciso entender como Deus via a importância do planejamento da vida de uma criança. E Deus está dizendo assim, para uma criança dar certo, o pai e a mãe têm que começar cedo. Tem que começar cedo. E é como se fosse assim uma lavagem cerebral com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Como é que você lava a mente de uma criança da tolice com a qual ela nasce? Porque toda criança nasce com a tolice na cabeça. Você vai lavando com a palavra de Deus essa tolice. Deuteronômio 6. 4-9. Ouve Israel, ó Senhor, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, não é a professora de escola dominical, não é a professora do colégio. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que isso, meus irmãos? A palavra espalhada na casa e na vida da pessoa. Agora, quando os pais tiram a escritura, a Bíblia da rotina de um menino, de uma menina, de uma criança, pode contar, não vai haver a menor chance dessa criança amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem inculta é o pai e a mãe. Se a criança não temer a Deus, ela não vai temer ninguém. Se uma criança, se um menino, uma menina não teme ao Senhor, ele não vai temer ninguém mais. Alguns pais dizem assim: meus filhos não sabem se comportar na igreja. Eu vou ficar em casa com eles até que eles aprendam a se comportar. Quando se comportar, eu vou levar na igreja. Bom, escreva o que eu vou falar. Isso daí cria um vândalo de 90 centímetros. É isso. Ninguém aprende a amar a Deus fora da igreja. Então traga o seu filho mal comportado, do jeito que está. Ele vai aprender aqui, não é em casa não. Olha, Jesus contou uma parábola de um juiz que dizia o seguinte, lá em Lucas 18, ele dizia assim: eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Se tem uma coisa que esse cara falou certo é essa. Porque existe uma lei que se você não teme a Deus, você também não vai respeitar pai, mãe, avô, tio, professor, pastor, quem quer que seja. Se você não teme a Deus, você não vai temer ninguém. Quando Adolf Hitler, sonhou com o terceiro Reich, ele sabia que para concretizar esse sonho, ele precisaria de uma geração inteira de soldados para defender as suas ideias, de que a raça ariana era superior a qualquer outra.
Então veja bem, irmãos, não adiantava Hitler pensar em mudar o que já estava. Então, inteligentemente, ele organizou um movimento chamado Juventude Hitlerista. A juventude hitlerista tinha o propósito de preparar uma nação nazista. E essa nação era preparada militarmente para a guerra e para sacrificar a sua vida pela nação. Mas só que a primeira coisa que ele tinha que fazer é lavar a mente das crianças e dos adolescentes de dois princípios que o impediriam completamente de realizar o seu sonho. O primeiro princípio era o princípio de obediência aos pais. Então o que ele fazia? Ele tirava as crianças da casa, trazia para uma instituição do governo, colocava um uniforme de soldado no adolescente, fazia com que a partir daquele momento ele vivesse uma estrutura militar e pouco a pouco os professores iam criando uma indisposição entre a criança e os pais, dizendo que o que realmente importava era o que o Estado dizia e não que os pais, porque obviamente muitos pais eram cristãos. Então a primeira coisa era separar a criança ou adolescente da família. A segunda coisa era eliminar qualquer forma de pensamento crítico que era advindo do cristianismo. Deu no que deu. Deu no que deu. Centenas de milhares de jovens que vieram da juventude hitlerista tiveram as suas mentes encharcadas das ideias nazistas que os levaram a dar as suas vidas em combates sem a menor chance de vitória. Há um filme que foi preservado na última semana de Hitler em Berlim. Ele saiu do abrigo, foi uma parte externa e tinha um grupo de 5 ou 6 adolescentes. A câmera mostra esses garotos de 13, 14 anos, com uniforme nazista, recebendo uma condecoração de Hitler em pessoa, mandando aqueles garotos para morrer poucos minutos depois. Porque com aquele uniforme, tanto faz se ele tinha 20, 14 ou 30. Eles seriam mortos, como de fato foram. Bom, Hitler sabia que pais responsáveis e filhos tementes a Deus jamais serviriam o partido nazista. Então tinha que eliminar. Então você quer criar um vândalo? Tire a Bíblia, tire a igreja da rotina dele. Isso deixará ser governado pelos mais vis instintos da natureza humana. Então, queridos pais, lembrem-se que a única mão que tem força suficiente para arrancar o vandalismo, a incredulidade, a rebeldia do coração de uma criança é a autoridade da palavra de Deus. Então, pais, leiam a Bíblia com seus filhos. Leiam a Bíblia para eles. Leiam por eles. Espalhem na casa, reproduzem música em quadros, façam imersão de seus filhos na lei do Senhor. E isso mudará o destino deles. Mas agora prepare-se para o golpe final. Quarto, deixe-os decidir que religião eles querem seguir. Isso os tornará ateus de carteirinha. Bom, muitos pais dizem assim: eu não vou forçar os meus filhos a irem à igreja comigo, eles têm que decidir por si mesmos. Muito bem, é verdade. A verdade é que muitos pais dariam tudo o que pudessem, se pudessem voltar no tempo e mudar essa estratégia, porque
determinado momento eles percebem que os seus filhos já decidiram, mas pelo mundo. A verdade é que muitos pais são tolos. Por trás das máscaras daqueles vândalos, por trás das máscaras dos assaltantes de moto, dos pichadores de muro, há um menino que disse para o pai e para a mãe: hoje eu não vou na igreja não estou com vontade. Aí os pais pensaram assim: não é certo, está certo, não é certo forçar a criança a fazer só porque eu acho que é bom ele ir para a igreja. Melhor deixar que ele decida o caminho quando ele quiser. Olha, irmãos, eu vejo aqui os pais, ao longo desses 42 anos de pastorado, eu vejo os pais trazerem seus filhos para o batismo. E os pastores, né, como eu, sempre perguntam, está lá na pergunta constitucional: você está disposto, vocês estão dispostos a trazerem seus filhos à igreja? Eles dizem sim, mas no domingo seguinte, cadê a criança? Faltou porque o pai queria ver uma corrida de carro, né? Queria ir na praia, queria viajar, e a criança, né, que não pode vir sozinha, vai junto. Bom, Jesus uma vez disse uma coisa que a gente tem que prestar atenção: ele disse assim: faça um dos meus pequeninos tropeçar, e seria melhor que alguém jogasse você no mar com uma pedra de morrinho amarrada no pescoço, para morrer afogado. Veja a indignação que Jesus sente. Agora, irmãos, se esse negócio se fosse levado a sério, eu não sei se teria tantas pedras de moinho suficiente para afogar tantos irresponsáveis que prometem o que não vão cumprir. Acho que não tem pedra de moinho para afogar pais irresponsáveis. Bom, meu pai já está com Jesus, a minha mãe é viva. Eles deixaram que eu decidisse a minha fé, a minha religião. Eles deixaram mesmo. Só que antes disso, eles me batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles me acordaram, eles me vestiram, eles me carregaram. Eu fui para a igreja às vezes dormindo. Eles leram a Bíblia comigo, enquanto eu não sabia ler. Quando eu aprendi, eles me faziam ler a Bíblia no culto doméstico, ler a revista da escola dominical, fazer as lições, engraxar o sapato. Se eu fosse para a igreja com o sapato sujo, era o mesmo da escola. Aí, aquela danação durante a semana, não ia com o mesmo sapato para a igreja. Tinha que engraxar sábado à tarde. Meu pai, eu nunca me esqueço a cena lá na casa pastoral em Manaus, ele engraxando: meu filho, bora lá, Edilson, tem uma sua para engraxar o sapato. A gente ficava lá, a gente odiava aquilo, mas eu guardei aquilo, porque era o mesmo sapato da segunda-feira para a escola, vinha naquela danação toda, mas no domingo tinha que ir bonitinho para a igreja. Por 15 anos meus pais fizeram isso. Deus seja louvado. Eles não deixaram a erva daninha que tinha no meu coração tomar conta da plantação. A criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe, diz a palavra de Deus. Então, pais, assumam um compromisso de levar seus filhos a Deus. Isso não impedirá que eles se desviem, mas você nunca vai ficar pensando: se eu tivesse levado. Não. Senhor, eu fiz o que era possível. Agora é tua vez. E finalmente, uma última coisa: não se preocupe em ser o exemplo. Isso aqui é batata, né? Não se preocupe em ser um exemplo para a criança. Adote a terceirização. Filhos precisam de modelos, eles não precisam de alto-falante. Muitos pais terceirizam a paternidade. Eles dizem assim: dá muito trabalho ser pai, eu terceirizo. Então, muitos pais pagam uma empregada para criar os filhos. Agora, aqui entre nós, Deus seja louvado, Deus abençoe milhares de mulheres simples, que são contratadas para lavar a louça, mas acabam assumindo a educação dos filhos de um casal.
E por causa dessas mulheres simples, muitas delas tementes a Deus, algumas dessas crianças não se tornaram vândalo como poderiam se tornar. Pais deixam seus filhos no colégio, alguns, né? Ou numa creche, pagam a mensalidade e ficam sentados esperando que o professor dê jeito nos filhos. Gente, não dá. Fala com a Ariadne para você, com a professora Ariadne. Pergunte para ela como é a luta. O problema da escola é que os pais jogam a criança lá e falam, você se vira para me entregar um filho decente. Não é possível, irmãos. Alguns entregam os filhos para a TV, para a internet. Gente, 2 horas de igreja não vai fazer a menor diferença quando a criança fica 25 horas na internet. Não tem como. Eu não sei se os pré-adolescentes são uma mercadoria poderosa para muita gente maldosa no mundo. Você pode não dar valor, importância, mas muita gente criminosa vê o seu filho como uma mina de ouro. Mina de ouro. Recentemente eu li de um pai que desconfiou o tempo que sua filha passava na rede, na internet. E aí descobriu que ela estava sendo assediada por um pedófilo. E continuou a se passar pela filha. Até que o homem marcou o encontro, ele denunciou, foi a polícia e prendeu. Então, pais podem salvar seus filhos, assumindo a paternidade, sendo modelo para eles. Então, você quer que seus filhos sejam honestos? Então, fale a verdade dentro de casa. Não manda ele atender o telefone dizendo, diz que eu não estou. Valorize a verdade, discipline os seus filhos quando eles mentirem. E recompense-os quando eles forem sinceros. Você quer que seus filhos deem valor às coisas espirituais? Então seja uma referência espiritual dentro de casa. Você quer que seus filhos tenham uma linguagem decente? Lave a sua boca primeiro. Pare de falar baixaria na frente deles. Por que razão? Os seus filhos iriam falar a língua dos anjos se você usa o vocabulário da obscenidade dentro de casa. Seja um modelo. Mas, acima de tudo, mostre que você está seguindo o modelo perfeito de pai, que é Jesus Cristo. Eles precisam ver você como um seguidor de Jesus. Muitos pais ameaçam seus filhos quando eles querem umas coisas. Só que essa ameaça só funciona quando eles são pequenos, muito pequenos. Mas um dia eles vão crescer e eles aprenderam essa violência com você e você não vai dar conta deles. Então, pais, digam que o que vocês fazem, a maneira como agem, está referendada pela palavra de Deus. Eu já contei aqui para você, só para mencionar Joaquim Cândido de Sena, já contei meu tataravô. No final do século XIX, um homem católico, sinceramente católico, morando no Riacho do Sangue, no interior do Ceará. Por volta de 1860, ele teve uma decepção, já contei aqui com a Igreja Romana, que o levou a se interessar a ler a Bíblia. Eventualmente ele comprou uma Bíblia, no ano de 1857, que estava sendo vendida por um colportor. Por mais de 40 anos, ele leu a Escritura e abraçou a fé evangélica. Em 1905, ele andou a cavalo 200 quilômetros até Quixadá, pegou um trem até Fortaleza e entrou numa igreja presbiteriana pedindo para ser batizado. Ele foi batizado, professou a fé, tomou a ceia e nunca mais entrou numa igreja evangélica, porque não existia essa igreja lá no interior do Ceará. Quando ele morreu, já contei, a família foi proibida de enterrá-lo num seminário católico, porque eles sabiam que ele havia se convertido ao protestantismo. Mas depois da sua morte, o livro que ele havia comprado, a Bíblia, ficou em cima da mesa e os meus bisavós começaram a ler. Eles vieram a Cristo através do ministério do reverendo Natanael Cortez.
dos meus bisavós, depois do Joaquim Cândido de Sena, nós tivemos mais de uma dezena de pastores presbiterianos, de presbíteros e diáconos, que foram chamados por Deus para a obra do Senhor. Joaquim Cândido de Sena não foi um grande evangelista, mas ele foi um modelo para os meus bisavós. Baderneiros mascarados escaparam de ser identificados pelas câmeras. Mas cada vidro quebrado, cada placa destruída, cada vitrine despedaçada, cada produto furtado, mandaram uma mensagem inconfundível. Nós somos filhos do Hades. Não tivemos modelo, então seguimos o modelo do nosso próprio coração. Nós somos a vergonha de nossos pais. A destruição que nossas mãos e pés deixaram é retrato do que temos no nosso coração. Mas olha, ainda assim há esperança. Um vândalo pode ser entristecido pela tristeza de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso pode acontecer, mesmo que esteja lá na prisão. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Mas, para os seus filhos, a chance é você, pai e mãe. Domingo passado, nós tivemos um momento especial aqui de um garoto de 12 anos professando a fé. Imagine um menino que só vem à igreja quando ele quer, quando ele tem vontade. Imagina se ele tomaria uma decisão dessa com 12 anos. Nunca. Então, pergunte ao pai e à mãe dessa criança quantas vezes eles o tiveram que trazer arrastado para cá. Mas o resultado está aqui. Porque Deus honra a sua palavra. Deus honra a sua palavra. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender a janela, mas não os mate de pancadas. Que Deus assim nos abençoe e nos dê uma geração de filhos tementes a Deus, temente aos pais, cidadãos em que o Brasil pode confiar. Que assim Deus nos ajude.